Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. A nossa devocional dessa manhã, nossa meditação se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Jesus resolve voltar, deixar a Judéia, voltar para a Galiléia, e era necessário cruzar a província de Samaria. Era costume dos judeus rodearem Samaria e não passarem por dentro do território samaritano. Mas Jesus faz o contrário, ele resolve passar pelo território samaritano. Ele para diante do poço de Jacó, já em território samaritano. Ali os discípulos vão até a aldeia em busca de alimento e se aproxima uma mulher, e Jesus, então, com sede, pede água àquela mulher. A mulher diz: olha, como é que, sendo tu um judeu, conversa com a mulher samaritana e pede de beber a uma samaritana? Jesus diz para ela: mulher, se você me pedisse água, eu te daria uma água viva. Ela diz: olha, mas o Senhor se considera maior do que aquele que cavou esse poço, que foi Jacó. Ele cavou o poço, ele deu água à sua família, ele deu água aos seus servos, ele deu água ao seu gado, aos seus animais, e o Senhor se considera maior do que ele. Ele diz: mulher, se você soubesse quem eu sou, e a água que eu poderia te dar, e a água que eu te dou, eu te daria uma água viva, e você nunca mais teria sede. Aquela mulher então disse: Senhor, então me dá dessa água, eu quero beber dessa água, porque se eu beber dessa água, nunca mais eu terei sede. Jesus diz: então faz o seguinte, antes de eu te dar esta água, você vai, chama o teu marido, né? Chama ele aqui. Ela diz: Senhor, eu não posso chamar meu marido. E Jesus disse, ela diz, aliás, eu não tenho marido, né? E Jesus diz: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tem não é nem teu marido. Você de fato fala a verdade. Aquela mulher ouvir aquilo que Jesus está dizendo, ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela diz: tu és profeta. E agora me responda, como profeta, qual é o verdadeiro lugar da adoração? Os samaritanos dizem que é aqui. Uma pequena observação, queridos. A indagação daquela mulher ao falar para Jesus por que ele está conversando com a samaritana, é porque eles eram meio-irmãos, e na divisão dos reinos, né? Samaria ficou como a capital, Jerusalém com a outra capital, e depois os samaritanos se misturaram com outros povos, e ali teve uma mistura de raças, e os samaritanos, os judeus não consideravam os samaritanos como irmãos mais, né? Então eles não se davam, não havia comunhão entre eles, se tornaram inimigos de fato. E no tempo de Jesus isso é bem acirrado, e nós percebemos nesse diálogo aqui de Jesus com a mulher samaritana, e depois tem na parábola dos samaritanos. Muito bem. Então Jesus, aquela mulher, reconhecendo que Jesus é profeta, ela pergunta para Jesus, né? Qual é o verdadeiro lugar da adoração, já que tu és profeta? É como os samaritanos dizem, é aqui nesse local, em Gerezim, ou é como os judeus dizem, que é lá em Samaria, no Monte Sinai? Então, a nossa reflexão é em cima da resposta de Jesus. Jesus diz para aquela mulher, no verso 23 do capítulo 4 do Evangelho de João: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. No verso 24, Jesus diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No continuado diálogo, Jesus disse: olha, os samaritanos não sabem quem adoram, eles não adoram verdadeiramente a Deus. Aquela mulher, ela diz: eu sei que há de vir o Messias, o Salvador, o Cristo, o ungido. E Jesus diz: ele está aqui. No final do diálogo, aquela mulher se rende aos pés de Cristo. Ela reconhece Jesus como o Messias, o Salvador, como Filho do Deus Altíssimo. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos, minhas irmãs, nesse diálogo? Nós aprendemos que o lugar da adoração não é um lugar físico, não é nem Gerezim,
não é nem em Jerusalém, não é nem no templo, nem no monte, mas o verdadeiro lugar da adoração é em espírito e em verdade, porque como o próprio Cristo afirma, Deus é espírito, queridos. Não importa onde estejamos, na beira de um rio, debaixo de uma árvore, dentro de um grande lugar, onde nós chamamos de casa de oração, seja na nossa casa, seja no palácio, no casebre, seja onde for, Deus é adorado em espírito e em verdade. O que é que Jesus está nos ensinando? Que para adorar a Deus, devemos primeiro reconhecer quem Cristo é. Só pode adorar a Deus quem conhece a Cristo, porque é em Cristo Jesus que se encontra a verdadeira adoração. Portanto, todos os redimidos, todos os regenerados, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que se tornaram templo do Espírito Santo do Senhor, habitação de Deus, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo afirmando, vós sois templo do Espírito Santo de Deus, vós sois a igreja de Cristo. Todos esses alcançados pela graça de Deus, regenerados, aqueles que nasceram de novo, esses são os verdadeiros adoradores, e eles adoram a Deus em espírito e em verdade, não importa o lugar, não importa o horário, o local, mas nós adoramos a Deus, o que importa é que seja em espírito e em verdade. Devemos adorar segundo os preceitos de Deus, segundo a verdade de Deus, segundo a palavra de Deus, em qualquer lugar, onde quer que estejamos, mas em verdade. Meus irmãos, nesses dias, nós temos sido afastados do culto a Deus no local maior, no local onde nós chamamos de casa de oração, mas nós continuamos a ser adoradores do Senhor, nós continuamos congregando, só que agora num grupo menor, na nossa casa. Nós estamos cumprindo de fato o que a Bíblia de Deus nos exorta, segundo o escritor aos Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Nós estamos congregando, nós estamos adorando a Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, e é isso que devemos continuar fazendo, no tempo oportuno. Quando Deus assim o permitir, nós voltaremos ao grande grupo também, nós continuaremos congregando, nós não vamos deixar de congregar, nós ouvimos a exortação das Escrituras e nós nos reunimos num grupo maior, na casa de oração, para juntos congregarmos e adorarmos a Deus, mas depois também retornaremos para a nossa casa, para os nossos afazeres, para a nossa família, e nós vamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, onde quer que estejamos, irmãos. Não são esses momentos de afastamento que vão nos impedir de adorar a Deus, porque nós somos os adoradores, irmãos. Nós adoramos a Deus, o Espírito de Deus habita em nós, nós cultuamos a Deus segundo os preceitos divinos, nós o fazemos segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós não precisamos de estar no templo, porque aqueles velhos rudimentos já passaram, aquela velha dispensação já passou, com as suas cerimônias, com o local do templo, o lugar santíssimo, em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, quando Deus envia o seu Filho a este mundo. Aquelas coisas todas que eram sombra, agora se cumprem em Cristo Jesus. Agora nós adoramos a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Cristo Jesus é a razão da nossa adoração. Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós o cultuamos, nós damos louvores a Deus, nós oramos, intercedemos, nós cantamos, irmãos, nós ouvimos a palavra em qualquer lugar, porque os verdadeiros adoradores, os redimidos, os salvos, os regenerados, eles adoram a Deus em espírito, queridos, e segundo os preceitos de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, que você continue adorando ao Senhor, cultuando ao Deus Altíssimo. Quero te convidar para que logo mais, amanhã, no domingo, pela manhã, às 8h30, você adore a Deus, você cultue ao Senhor,
participando aí na sua casa da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar postando aí no grupo da igreja, no nosso canal no YouTube. Lá estará a nossa escola bíblica dominical. Reúna a sua família e aprenda do Senhor e sobre o Senhor e com o Senhor. E à noite, às 18h30, nós estaremos no mesmo canal do YouTube e também no nosso grupo de WhatsApp, postando aí o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com todos os elementos do culto. Nós estaremos louvando a Deus, nós estaremos pedindo perdão pelos nossos pecados, nós estaremos consagrando nossos dízimos, as nossas ofertas, nós ouviremos a mensagem da palavra de Deus, tudo aquilo que existe no culto a Deus, nós vamos participar com alegria, queridos. E aí, no final, também alguns avisos importantes para a igreja. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.